Olá, passando aqui para contar mais uma história da série de histórias que venho contando ao longo da semana. Histórias trazidas, histórias compartilhadas para mim por grandes amigos e amigas que querem compartilhar as suas memórias. E memórias muitas vezes não tão agradáveis. Memórias de dor, memórias de luta, memória de superação. A história que eu trago hoje é uma história de uma grande amiga. Ela vai mostrar aspectos importantes que descrevem como era e como é a nossa sociedade lagiana. Como ela se concretizou até os dias de hoje. E até um fato interessante, e eu gostaria de você, lagiano, que está escutando essa história agora, puxasse um pouquinho das suas memórias e da sua percepção. As grandes famílias abastadas, as famílias da elite lagiana, têm suas casas lindas, grandes, maravilhosas. Mas em toda casa bonita, grande, aconchegante, tem a área da empregada. Tem um puxado lá, mesmo a casa sendo linda, maravilhosa, tem sempre um puxado com um banheiro. A área da empregada, ou lugar onde a empregada dorme, ou lugar onde a empregada fica. É um dos aspectos da nossa cidade, que é interessante se falar e se pensar. Bem, a história que eu trago hoje é uma história de uma grande amiga, que eu a considero uma mulher de ferro. Ferro por fora e doçura por dentro. Passou muita privação, passou muita fome, muita miséria, mas mesmo com toda a dor acontecida na sua vida, ela traz um coração doce. E até hoje, até agora, nos dias de hoje, ela compartilha o pouco que ela tem. Ela ajuda as pessoas, aquelas que não têm nada. E mesmo ela sofrendo, que sofreu muito, ela nunca se negou a estender a mão para aquele que precisa. Então, eu a considero uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher que, acima de tudo, é uma mulher doce. E essa doçura, ela não deixou sair do seu coração, apesar de todo o amargo que ela teve que engolir ao longo da vida. Vamos à história? Sou filha de uma casa bem numerosa. Tenho 13 irmãos. Eu sou a 7ª. O meu pai, pedreiro, e minha mãe do lar. Meu pai, um pedreiro de mão cheia. Apesar de que ele bebia muito. Talvez pela pobreza, talvez pelo sofrimento, talvez pela falta de tudo, meu pai bebia. E minha mãe sofria. E nós sofríamos também. Tive uma infância muito pobre, muito miserável. Tinha falta de tudo. E tinha muita vontade de tudo. Como eu queria, na minha infância, ter uma bolacha recheada para comer. Porque nas casas que eu trabalhava de doméstica, era a fartura das bolachas recheadas. E eu lembrava da minha infância com tristeza, como eu queria uma bolacha recheada. O danoninho, como eu tinha vontade de comer um danoninho, um iogurte quando era criança. Como eu passei vontade. Passei muito frio. As noites da nossa cidade eram muito geladas. E nós não tínhamos uma coberta de lã ou um cobertor quente. As nossas cobertas eram feitas de trapos velhos, de roupa velha. E eu sinto até hoje o gelado nas minhas costas, nos buracos que tinham na nossa coberta de pano. E por mais que eu jogasse roupa em cima, não esquentava de jeito nenhum. Eu passava muito frio. E passava muita fome e muita vontade. Comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha 8 anos, a minha mãe já mandava eu trabalhar nas casas das pessoas mais ricas para cuidar das crianças e já fazer faxina com 8 anos. E trago na minha memória um fato muito triste. Eu tinha só 9 anos, só 9 anos.
Eu era uma criança, criança de tudo. Lembro que a minha mãe, tadinha da minha mãe, provavelmente para tentar me ajudar e não deixar eu passar tanta privação em casa, a minha mãe mandou eu trabalhar numa casa de uma família rica da cidade. Eu tinha só 9 anos. Quando cheguei naquela casa, a casa era muito bonita. Era uma casa grande, chique. Mas eu dormia lá atrás, num puxado que eu não sei se era para guardar lixo ou guardar coisa velha. Eu tenho na minha memória as paredes escuras, aquele lugar com um monte de coisa entulhada e a minha cama. Eu lembro com nitidez da janelinha que tinha em cima da minha cama. E eu lembro daquelas paredes sujas e sem cor. A primeira semana foi horrível. Eu passei muita fome naquela casa, eles não me davam comida. Passei muito frio. E eu tinha medo de ficar sozinha naquele puxado. Eu tinha muito medo. Até que um dia me enchi de toda a coragem que eu tinha. Pulei aquela janela e queria chegar na minha casa. Mas a minha casa era muito longe. Era muito longe. Eu lembro com nitidez que eu caminhei muito até chegar à minha casa. Quando eu cheguei lá, cheguei assustada, cheguei com medo. E logo em seguida, a minha patroa chegou atrás. A minha mãe até me deixou passar o final de semana em casa. Mas na segunda-feira, eu tive que voltar. E foram anos terríveis, anos horrorosos, anos de muita tristeza. Eu trabalhando naquela família. A negrinha pobre, a negrinha miserável, passando muita privação naquela casa, porque não mudou nada da realidade da minha casa com relação à comida, com relação às coisas boas que aquela família tinha e eu não tinha. E o tempo foi passando. Eu aprendi a ser uma boa doméstica. Eu aprendi a limpar, eu aprendi a cozinhar. Eu era ótima, eu era muito boa no que eu fazia. Sabia fazer uma boa limpeza numa casa. E talvez por isso, as casas por onde eu passava me seguravam com toda a força e queriam que eu ficasse. Uma coisa engraçada eu percebia. Eu tinha muitas amigas brancas que também eram pobres como eu. Eu indicava para os trabalhos. Uma vez até indiquei uma amiga minha para trabalhar na casa de um advogado. Não deu um ano, ela já estava trabalhando de secretária no escritório. Eu nunca tive uma chance dessa. Nunca ninguém me ofereceu nada. Nunca ninguém me deu nada. Outro fato interessante também foi de outra colega que eu coloquei para trabalhar na casa dos donos do laboratório. Não deu 2 anos, ela já estava trabalhando no laboratório. Eu quero crer, e meu coração quer acreditar, que as pessoas não me ajudavam, não me davam oportunidade, porque eu era muito boa no que eu fazia, não porque eu era negra. Porque eu nunca tive chance. Eu nunca tive chance de crescer, eu nunca tive nenhuma oportunidade de acender alguma coisa, a não ser o limpar, o lavar e o cozinhar. E eu cuidar dos filhos da minha patroa. E o tempo foi passando. Tive filhos, os quais são os grandes amores da minha vida, os quais eu sustentei e criei com todo o afinco e com todo o trabalho. Sempre fui arrimo de família, com o meu trabalho e com a minha honestidade. Trabalhei e trabalho muito. Mas aquela privação toda que eu passei quando criança me abriu o coração para outros olhares. Eu lembro muito bem de quando eu saía do meu trabalho de doméstica no centro, eu pegava o ônibus. E no ônibus era cheio de gente que iam para a mesma direção que eu ia. Mas antes eu passava no mercado, porque como eu passei muita vontade da bolacha recheada, do iogurte ou do salgadinho, eu ia no mercado e enchia as sacolas. Eu queria levar para meus filhos aquilo que eu nunca tive. Aí quando eu chegava no ônibus, tinha muita gente pobre como eu sentada. Eu distribuía as minhas bolachas recheadas, os meus iogurtes e até os salgadinhos. Se eu comprava 10, eu chegava em casa com 4, com 3, porque eu distribuía no ônibus para as outras mães que tinham mais crianças
Eu sempre quis ajudar. E com o passar do tempo, eu fui morar com a minha avó, numa cidade grande, numa cidade populosa, e lá minha prima arrumou meus dentes, me dava roupa e até me pagava para fazer os cabelos. Sempre tive a mão muito habilidosa, aprendi várias técnicas de arrumar cabelo. Tranças de todo tipo, de todo jeito, apliques de várias formas. Aprendi. Eu sempre fui autodidata, eu gostava de aprender, apesar de na escola eu ter ido muito pouco. Mal aprendi a ler e a escrever, mas eu era muito boa no que eu fazia. Porque na minha família, meu pai e minha mãe, eles não incentivavam, eles não instigavam ao estudo. Eles queriam que a gente trabalhasse e trabalhasse. E foi assim a minha vida, muito trabalho. Eu trabalhei duro e muito duro. Tive que voltar para a cidade, até abrir um negócio. Mas o engraçado é que as pessoas quando chegavam na porta do meu negócio, eu era dona, eu era empreendedora, nunca se dirigiram a mim enquanto proprietária, mas sim para os meus funcionários que tinham a pele branca. Imagine eu dona de alguma coisa. Mas sempre senti muita dificuldade em tudo, nunca ninguém me ajudou. Os financiamentos, as oportunidades, os cursos eu nunca tive. Eu sou autodidata. O que eu sei, eu aprendi pelo meu olhar, pela minha experiência, pelo meu fazer. Nunca ninguém me ajudou com nada. Sempre foi tudo muito difícil, tudo muito complicado. Mas eu venci. Eu venci. E hoje, quem eu puder ajudar, eu ajudo. Eu compartilho, eu partilho o pouco que eu tenho. E hoje eu sou uma mulher realizada, eu sou uma mulher vencedora. Se eu cheguei até aqui, é porque eu mereci chegar até aqui. E hoje eu não passo privação, porque eu trabalho e eu trabalho muito. E quem eu puder ajudar, eu sempre ajudo. E hoje eu posso me considerar uma mulher feliz, uma mulher batalhadora e uma mulher de pulso, que conseguiu ultrapassar todas as barreiras que a vida lhe impôs. E hoje eu estou aqui, com os meus filhos, trabalhando e graças ao bom Deus com muita saúde. Bem, colegas, essa é mais uma história que eu espero que todos guardem no coração também, que mostra um pouquinho de como era e como é a nossa realidade. Tenham todos um bom dia e fiquem bem.